iniciamos o mês de agosto. E como é de costume na nossa Igreja do Brasil, celebramos o mês vocacional. De modo especial, esse ano, através da CNBB e do Serviço de Animação Vocacional, SAVE, nos convida a refletir sobre esse chamado. Cristo nos salva e nos envia. Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Então, esse é o tema e o lema do mês vocacional de 2021. E por que é sempre importante refletir sobre as vocações na igreja? Primeiramente, que as vocações é um chamado de Deus, como sugere o próprio verbo do latim, a origem, vocare, Deus nos chama, Deus nos envia. É a dinâmica da revelação de Deus já contida nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Segundo Testamento. Deus chama os seres humanos para realizar, junto com ele, o seu projeto. Os profetas, sobretudo olhando para Jesus de Nazaré, o convite que Jesus lança para as pessoas segui-lo. Então, Deus nos convida à comunhão com ele. A vocação sempre tem a ver com a nossa realização humana, mas não só com a nossa realização pessoal. Ela também tem a ver com a construção do reino. No nosso caso, construção do reino de Deus na igreja, através da igreja. Então, as vocações, elas existem para que nós possamos, primeiro, buscar a vida plena junto com Deus e construir o reino em igreja, a partir da nossa fé em igreja, na Igreja Católica Apostólica Romana. É importante também destacar que a primeira vocação nossa, que nasce do nosso batismo, é servir a Jesus, é seguir a Jesus, é seguir o Deus Trindade. Então, a fonte de todas as nossas vocações é o batismo. Pelo batismo, nós somos convocados a seguir Jesus cada vez mais fiel, com uma maior fidelidade. Então, as vocações, todas elas, com as suas diferenças, com as suas importâncias, com as suas buscas, devem sempre, obviamente, buscar ser fiel àquilo que Jesus nos pede, ao projeto do reino de Deus. Então, seja qual for a sua vocação, sempre a fidelidade e o compromisso com o reino de Deus, com os valores do reino, são os norteadores da nossa vida vivida a partir desse chamado. É bom lembrar também que Deus chama e o ser humano adere a esse chamado livremente. Deus não obriga o ser humano a nada. Simplesmente o ser humano vê naquela vocação, vê naquele chamado a possibilidade também da sua realização humana. Deus nos chama, nos convida para a vida plena. Então, nossa vocação deve nos tornar pessoas melhores, deve levar também a outras pessoas a ter vidas diferentes. Devemos alegrar a vida das outras pessoas com as nossas vocações, com a nossa vocação. É tão bonito quando, dentro desse mundo vocacional da igreja, da fé cristã, que nasce a partir do nosso batismo, é tão bonito quando alguém está convencido da sua vocação, como aquela pessoa planifica, como ela é alegre, como ela muda todo o ambiente também à sua volta. Então, durante o mês de agosto, nós temos aí o cartaz motivacional para celebrarmos pelo SAVE, Serviço de Animação Vocacional da CNBB, para celebrar esse mês e também, especialmente, para rezar pelas vocações. No primeiro domingo de agosto, nós celebramos as vocações ao ministério ordenado, as vocações sacerdotais, alguns chamam de Dia do Padre. Então, no primeiro domingo do mês vocacional, a gente deve rezar, né, para fortalecer a vocação dos nossos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos. Então, o padre da sua paróquia, enfim, os padres que você conhece, o seu bispo diocesano, é nesse momento também que devemos rezar, né, para que se mantenha acesa a chama, né, o ardor da sua vocação em seus corações. Sobretudo
pela bela missão que eles desenvolvem, pela missão na comunidade, por tudo aquilo que eles representam, pela missão de pastorear a comunidade, de cuidar de toda a enorme responsabilidade que eles possuem e que eles exercem em nome da caridade pastoral, em nome de Jesus. Então, devemos também sempre rezar e favorecer as vocações ao ministério ordenado, as vocações sacerdotais. No segundo domingo do mês, a gente celebra a vocação à vida familiar, o Dia dos Pais. Então, nesse domingo, nós focamos na pessoa dos pais. De modo especial, esse ano, estamos celebrando o ano de São José, convocado pelo Papa Francisco. Então, ninguém mais do que São José pode e deve ajudar os pais hoje. Ele que cuidou com tanto afeto e com tanta responsabilidade de Jesus e de Maria. Então, certamente em especial esse ano, não só, mas sobretudo por estarmos celebrando o ano de São José, convocado pelo Papa Francisco, devemos ter ainda mais São José como modelo, não é? Desse cuidado que nós devemos ter uns com os outros, sobretudo aí na a vida familiar no Dia dos Pais. Então, a valorização da família, né, a promoção da família, o testemunho de amor, de fraternidade, de caridade, a família como colaboradora na criação, sem dúvida nenhuma, o pai é figura fundamental, né, no seu papel de corresponsável, né, de cuidado, de não só deixar tudo para que as mães possam realizar, mas certamente, olhando para São José, nós percebemos que também os pais devem ser corresponsáveis, não são ajudantes das esposas nos serviços, nos cuidados, mas são responsáveis, são colaboradores. Então, certamente, para o bem-estar da família, não é? Os pais devem cada vez mais tomar consciência da sua vocação e da sua missão nos caminhos de Cristo e podemos e devemos ser iluminados por São José. Também pais que buscam a justiça, a paz, que vivem o amor, a compaixão, tudo isso obviamente reflete nas relações, nas dinâmicas, na harmonia do lar ou também nas dinâmicas, né, de desarmonia, de crises, de tensões, que sempre haverão, mas que é possível a gente, tendo clareza da vocação, dos papéis, do serviço e do cuidado, é possível contemplar outros horizontes, não obstante as dificuldades. No terceiro domingo do mês vocacional, a igreja celebra as vocações à vida religiosa. Tantas congregações que nós temos na igreja, congregações masculinas, congregações femininas, ou seja, através delas, especialmente tantos carismas, tanta riqueza, homens e mulheres que se consagram suas vidas a Deus e ao próximo. Nós não chegamos a Deus sem o próximo. E aí, desta vocação, brotam carismas, atuações que enriquecem as comunidades, enriquecem as pessoas, enriquecem a igreja e a sociedade. Então, através dos votos de castidade, obediência e pobreza, buscam também, nessa vocação, se realizar e ser testemunhas vivas do Evangelho, a serviço do povo, a serviço da igreja, a serviço de toda a humanidade. Certamente, os vocacionados e vocacionadas à vida religiosa consagrada são também sinais do amor de Deus e da entrega, da doação que nós somos capazes de fazer ao Senhor, a Deus e também às pessoas. No quarto domingo, nós celebramos o dia dos ministérios leigos. Então, leigo, aqueles que na família, nos afazeres sociais, políticos, econômicos, se dedicam aos trabalhos pastorais, os trabalhos missionários, buscam viver também o seu batismo, buscam a santidade, o chamado universal à santidade, o chamado universal a ser missionário. Então, os leigos são participantes, ou devem ser participantes ativos na vida da igreja, devem se tomar também as suas responsabilidades, respeitando as autoridades constituídas, mas devem se sentir como
protagonistas na igreja em vista do reino de Deus. Contribuir, se assumir, oferecer, se sentir responsável, se sentir povo de Deus. Então, depois, as vocações dos leigos também se desdobram, aí se ampliam na vida social, política, econômica, nas profissões, nas diversas profissões que nós temos. E aí também, né, nas profissões, nós somos convidados a viver, né, de uma maneira ampla a nossa vocação, não é? Como diz o Papa Francisco, de uma igreja também em saída rumo às periferias existenciais. Então, as vocações não é só para ser vivida, sobretudo dos leigos e leigas, somente na igreja, mas também em toda a nossa vida, assim, todas as vocações. Mas chama atenção aqui porque também os leigos se envolvem em várias outras temáticas, várias outras atuações no mundo social, político, econômico e assim por diante. Então, ao assumir essa vocação de caminhar com a igreja e caminhar em igreja, os leigos e leigas também buscam a sua plenitude da vida à luz do Evangelho de Cristo. Buscam também dar testemunho do amor fraterno. E no quinto domingo, nós temos o dia do catequista, a vocação ao catequista, que é também o desdobramento das vocações leigas. Então, nos anos que o mês de agosto possui 5 domingos, a igreja celebra o dia do catequista no quinto domingo. Então, os catequistas, por vocação e missão, são os grandes testemunhos, promotores, não é? Aqueles que ensinam, que levam as pessoas a experimentar Deus, preparando crianças, jovens, adultos, não só para os sacramentos, que é extremamente importante, mas também para dar testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo. Então, também devemos orar por nossos catequistas, lembrar de quem foram, né, também os nossos catequistas, as nossas catequistas, que certamente lembrar do testemunho de fé, de generosidade de tantos homens e mulheres que se dedicam. Obviamente que também na vida cristã como um todo, nós somos chamados a ser catequista em casa, não é? Não só terceirizar para a igreja. Então também os pais, a família também deve ser participante da catequese, né? Uma catequese articulada, enfim, mas também lembrar das pessoas que especificamente desenvolvem essa bela vocação na vida da igreja, nas dinâmicas da vida da igreja, na preparação de crianças, de jovens e adultos para os sacramentos, mas obviamente os sacramentos devem ser testemunhados na vida como um todo. Pois bem, então, ao celebrar esse mês vocacional, o mês vocacional que foi assumido pela CNBB em meados da década de 1980, que nós possamos ter um tempo especial de reflexão e oração pelas vocações na igreja. Cristo nos salva e envia. E nesse belo cartaz que vocês estão vendo aí, nós podemos perceber, olhando para esse belo cartaz, que Cristo é o centro. Cristo é o centro da vocação, das vocações, da igreja. Somos inseridos na igreja pelo nosso batismo. E Cristo é o centro. E nós devemos também ter o cuidado de discernir, de escutar, de acompanhar as pessoas. É Ele que nos salva, é Ele que nos envia. Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Então, nesse belíssimo cartaz preparado pelo Serviço de Animação Vocacional da CNBB e também todos os demais subsídios, nós devemos escutar a palavra de Deus, ler e meditar, contemplar e repensar e refletir sobre a vocação que nós temos, sobre a nossa vocação, sobre o chamado de Deus. E também podemos e devemos nos questionar se nós estamos correspondendo a esse chamado. Se nós estamos correspondendo a esse chamado de Deus. Como estamos vivendo a nossa missão?
é também uma ocasião para nos questionar como vivemos a nossa missão, como vivemos a nossa vocação. Por fim, para concluir, quero convidá-las a rezar a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê a sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino. Na vida consagrada e religiosa, Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade em nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Que a nossa vocação seja esse caminho de realização, de crescimento e, sobretudo, de edificação do reino de Deus em igreja, através da igreja, edificando a igreja que deve ser a testemunha do reino, luz do reino de Deus para toda a humanidade.